Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda mostra de residências da UFMG. Nesse evento, os estudantes da Faculdade de Medicina entrevistam os supervisores de residência do Hospital das Clínicas da UFMG, para aprender um pouquinho mais sobre como que funciona a residência e sobre as especialidades de entrada direta do HC. Meu nome é Giovana Pardini, eu estou no 8º período, sou coordenadora de ensino médico do DAB e eu tenho muito interesse na área de cirurgia geral e eu anseio por um dia fazer residência na área. Na nossa conversa de hoje, a gente tem o professor Rafael Calvon Barbuto, preceptor e coordenador da residência de cirurgia geral do HC. Rafael é médico, mestre e doutor pela UFMG, atua como professor adjunto do Departamento de Cirurgia e como cirurgião geral do Instituto Alfa de Gastroenterologia, do HC também. Além disso, é cirurgião do Hospital Dia Cirúrgico da Sagrada Família, plantonista do grupo de urgências, vice-líder do grupo de pesquisa do Laboratório de Cirurgia Experimental, coordenador do grupo de parede abdominal e retroperitônio e também é coordenador do Risoleta. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigada pela disponibilidade e participação no projeto. Deixo aqui um espaço para uma fala inicial do senhor, se apresentar um pouquinho. Boa tarde, Giovana. Primeiro, eu queria agradecer, né, essa iniciativa do DA. Obrigado por me convidar a falar um pouco sobre a residência, né? Acho que é muito importante para os alunos saberem o que acontece no dia a dia, como é a residência, como são os rodízios, como são os estágios. Então, assim, eu acho que esse papo vai ser muito interessante, estou à disposição. Obrigada, professor. Primeiro de tudo, professor, eu queria saber como foi um pouco da escolha do senhor dessa especialidade, assim, como na faculdade o senhor decidiu que queria fazer cirurgia geral? Bem, eu sempre, desde criança, queria fazer medicina, aí, né, dentro da faculdade, aquela dúvida que a gente sempre tem do que fazer. Eu, como sou uma pessoa muito agitada, muito antenada, muito ligada, então, assim, eu vi que eu não podia fazer uma coisa muito tranquila, né, teria que ser uma coisa um pouco mais agitada também. Então, assim, a área cirúrgica, eu acho que é uma área um pouco desafiadora, um pouco instigadora, instigante, e isso me levou, então, a escolher essa área de cirurgia, né. A gente vai, obviamente, durante o percurso da faculdade, a gente vai descartando algumas coisas que a gente não quer, né? E aí vai sobrando poucas opções, e nessas poucas opções eu optei pela cirurgia geral. Na verdade, inicialmente eu queria fazer cirurgia plástica, mas aí durante a minha residência de cirurgia geral, me encantei tanto pela especialidade que eu achei que eu seria mais útil na cirurgia geral do que na cirurgia plástica. Que legal. E, professor, um pouco da especialidade na UFMG. Como que é a residência no HC? Quantas vagas abrem? Como que funciona? Primeiro, assim, a gente teve uma mudança de 2 anos para cá, né? Até 2018, a gente só tinha a residência de cirurgia geral, que era feita em 2 anos. A partir de 2018, né? Ou seja, a entrada em 2019, a Comissão Nacional de Residência Médica ela modificou um pouco essa situação. Então, assim, a gente passou a ter 2 programas de residência focados na cirurgia geral. Um programa que se chama Programa de Pré-Requisito na Área Básica Cirúrgica, que são 2 anos, e o programa de cirurgia geral propriamente dito, que é um programa de 3 anos. Esse programa tem, então, 2 anos que está acontecendo no HC. Esse ano vai ser, os primeiros residentes que entraram estão cursando atualmente o segundo ano desse programa. A gente tem, atualmente, credenciadas 6 vagas para o programa de cirurgia geral e 4 vagas para o programa de pré-requisito de cirurgia, área base cirúrgica. Só que nos 2 últimos concursos e no concurso do próximo ano, né, quer dizer, no concurso desse ano, da próxima entrada, a gente vai ofertar 6 vagas de cirurgia geral e 2 de área básica cirúrgica, porque a gente tem notado um pouco a diminuição de movimento no hospital, então a gente resolveu diminuir essas vagas. Entendi. E como que é a carga horária obrigatória da residência? Olha, a residência, de um modo geral, a residência médica, né? Primeiro é muito importante a gente diferenciar residência médica de especialização. Tá? Quem faz a especialização não faz uma residência médica. Ele pode fazer toda a dinâmica, todo o cronograma semelhante, mas a residência médica ela requer um concurso e é um programa que é chancelado pelo Ministério da Educação, né? Atualmente o Ministério da Educação.
Então, é o seguinte, existe uma legislação que dá toda a cobertura em relação à residência médica, o que não acontece muitas vezes na especialização, né? Na residência médica você ganha uma bolsa, e na especialização, muitas vezes, além de não ganhar a bolsa, o especializando ainda paga algum valor para cursar esse programa, né? Na residência médica, então, a gente tem uma carga horária de 60 horas semanais, sendo que dessas 60 horas semanais, 24 horas podem ser dedicadas a plantões. Então, teoricamente, poderiam ter 24 horas de plantão e as outras horas divididas durante o dia nas atividades, né, cotidianas da especialidade. Todo residente tem direito ao mês de férias. Então, assim, tanto no R1 quanto no R2, ele tem direito ao mês de férias corrido, 30 dias de férias. Entendi. E aí, essas outras atividades, sem ser o plantão, como elas seriam? A gente tem, cada programa tem uma divisão, mais ou menos, de tempo, né? Um cronograma mesmo de cada área. Então, geralmente, você tem 15% desse tempo deve ser dedicado a atividades do bloco cirúrgico, outros 15% atividades de enfermaria, 10% atividades de urgência e 10% mais ou menos de atividades didáticas, né? Aulas, seminários, palestras, coisas relacionadas basicamente ao ensino mesmo. Entendi. E conforme vai avançando na residência, o que muda, por exemplo, de um R1 para um R2 e um R3? Primeira coisa, a questão da hierarquia, né? Assim, geralmente o R2 sempre é o companheiro, é o tutor do R1, de um modo geral, né? Ele é uma pessoa que ajuda muito o R1. E é impressionante, assim, as pessoas, é igual vocês quando saem da faculdade, vocês saem da faculdade, não sei nada, não dou conta de fazer nada, e aí vocês vão dar o primeiro plantão, vocês vão deslanchando, às vezes vocês dão conta de tudo. E o R1 para o R2 é isso, o R1 chega no final do R1, eu não sei nada e tal, e quando o R1 dele chega, né, que estão no R2, ele vê que ele sabe muita coisa, ensina muita coisa. Então, assim, você adquire muita habilidade manual, técnica, no caso da cirurgia principalmente, né? Você consegue ter uma relação muito diferente, é muito diferente da relação que o aluno tem com o paciente, mas o residente com o paciente, de uma maior responsabilização. Você aprende a transmitir mais, por exemplo, notícias para os pacientes, boas e ruins. Então, assim, o grau de responsabilização vai aumentando e vocês vão incorporando isso com muita facilidade. É bem interessante esse processo. Entendi, mas a divisão das atividades continua sendo mais ou menos a mesma. É um pouco diferente. De um modo geral, os R1, eles são um pouco mais são assistentes, mas eles participam, óbvio, de cirurgias também, né? E os R2, eles são mais participativos nesse sentido. Eles são os donos da cirurgia. Então, geralmente entra o preceptor, o R2 e o R1. Logicamente, o preceptor vai estar orientando, mas quem é o dominante na cirurgia é o R2, né? E o R1 vai ser o auxiliar dele. Então, isso talvez modifique um pouco com relação ao R2 e o R1. Entendi. E como que funciona os rodízios assim da prática? Como que roda? Em que hospitais são realizadas as atividades? Hoje em dia eu falo que a residência do HC não é só do HC, é do HC e do Risoleta, né? O Risoleta é um hospital que tem um vínculo muito forte com a universidade, né? Um hospital que é gerido pela FUNEP, que é uma fundação que está ligada à universidade. Então a gente tem muita sorte nisso, porque são vagas, um espaço que é praticamente dos residentes do HC e dos alunos do HC, né? Dos alunos da Faculdade de Medicina. A gente quase que exclusivamente os residentes da cirurgia rodam pelo Risoleta, mas existem muitos outros residentes lá. Então, como é que é a nossa divisão? Como a gente tem, são 8 residentes, né? A gente tem 8 rodízios, então, cada ano, tá? Cada rodízio tem mais ou menos 1 mês e meio, 45 dias, então são 8 rodízios de 45 dias, sendo que no primeiro ano, eles fazem o rodízio na parede e reto peritônio, né?
Então, nesse rodízio, na verdade, são 2 rodízios, porque é um grupo muito importante para o residente, onde que ele efetivamente tem uma carga cirúrgica muito grande, então é um rodízio que eles gostam bastante. Além do rodízio da parede, desses 2 rodízios, né, fica, na verdade, 3 meses nesse rodízio. A gente tem o PA do HC, a cirurgia de cabeça e pescoço, a enfermaria do Hospital Risoleta, o pronto-socorro do Hospital Risoleta, o CTI do Hospital Risoleta e, obviamente, um rodízio de férias, né? Ninguém é de ferro, né? Aí, no segundo ano, a gente tem a carga no Risoleta aumenta um pouco mais, né? Uma enfermaria no Risoleta, um rodízio de pronto-socorro no Risoleta, tem alguns rodízios que acontecem nas das clínicas, então passam pelo grupo de fígado e vias biliares, pelo grupo de coloproctologia, pelo grupo de estômago, esôfago e duodeno, pela cirurgia pediátrica e esses últimos anos a gente tem feito um rodízio também no Hospital do Barreiro, no Hospital Metropolitano Dr. Sérgio de Castro. Tá? Lá é um local onde tem muita cirurgia eletiva, então de bastante aprendizado para o residente também. E mais um rodízio de férias. Tá? O que acontece? A Comissão Nacional de Residência Médica, no estabelecimento dos requisitos mínimos das residências, ela prevê que existe alguns rodízios de algumas especialidades, como cirurgia plástica, cirurgia vascular, cirurgia torácica, urologia. Esse rodízio ele pode ser feito em alguns períodos, né? Pode ser por um mês de cada rodízio, por exemplo, ou então, no caso dos serviços que tem uma incorporação dessas especialidades, ele não precisa ser necessariamente rodar exclusivamente na especialidade. Então, vou te dar um exemplo. O Hospital Risoleta, que é um hospital geral, que não tem urologia, não tem as especialidades, os residentes acabam desenvolvendo algumas especificidades ou algumas ações mesmo que são específicas dessas áreas. Então, muitas vezes, eles optam por nem rodar na área e só fazer esse rodízio na geral do Risoleta mesmo. Né? Só um detalhe, que a partir do próximo ano, como eu falei para você, a gente vai começar a ter o primeiro ano do R3 de cirurgia geral, né? Então, assim, a gente está justamente prevendo inserir essas especialidades que, por acaso, o residente não tenha feito, não tenha muita intimidade durante esses 2 anos, né? Dentro dessas que eu falei, urologia, cirurgia plástica, cirurgia geral, cirurgia torácica, e também um estágio optativo, que ele pode fazer um estágio no hospital fora, ou mesmo fora do Brasil, no local que ele tem interesse, né? Além de fazer rodízio pelo transplante, né? Com ênfase de transplante hepático, e pela cirurgia bariátrica também. Nossa, que legal. E como que funciona esses horários de plantão? Como que seria a rotina de um dia de plantão de um residente? O residente de cirurgia geral é um residente que ele trabalha muito, né? É muito difícil você conseguir encaixar tudo que ele precisa aprender em 60 horas semanais, né? Vou te falar por quê. Às vezes o residente está na cirurgia de urgência, por exemplo, está no plantão, entrou no bloco cirúrgico 6 horas da tarde, e tudo que o residente quer é operar, né? E aí a cirurgia, por exemplo, o horário de trabalho dele daquele dia acaba às 19 horas, o residente nunca fala assim, tá, deu 19 horas, eu vou embora, vou sair da cirurgia e tal, né? Então, assim, você acaba, obviamente, no dia passando um pouco do seu horário, e no outro dia saindo um pouco mais cedo. Isso é bem flexível, né? A Comissão Nacional de Residência Médica entende por plantão toda atividade que seja noturna. Então, mesmo que a pessoa esteja 12 horas num período diurno, isso não é considerado como plantão. Então, geralmente, a gente faz 2 plantões, né? E sempre é importante lembrar que, por recomendação da Comissão Nacional de Residência Médica também, é importante que haja um descanso pós-plantão. Então, o residente, teoricamente, não tem direito a esse descanso pós-plantão. Né? 6 ou 12 horas de descanso. Entendi. E aí, a questão do ensino teórico também. Como que são as discussões, as aulas? Como eu te disse, assim, na grade, né, básica, a gente tem que ter 10% pelo menos de atividades didáticas. Né? Então, assim, no caso especificamente do Hospital das Clínicas, né, da residência do Hospital das Clínicas, a gente tem uma reunião dos residentes, que acontece às segundas-feiras, às 18 horas, vai até 18h30, 19 horas. A gente tem
nas quartas-feiras, de manhã, de 8 às 10 horas, a gente tem a reunião do Instituto Alfa de Gastroenterologia, que aí a gente faz discussão de caso clínico, né? Tanto da parte clínica como da parte cirúrgica. Tá? Geralmente, antes desse rodízio que a gente tem, dessa aula que a gente tem do Instituto Alfa, a gente tem uma reunião com cada grupo. Então, aí existe dentro do Instituto Alfa os grupos, como eu falei para vocês, de cirurgia de cabeça e pescoço, coloproctologia, né? Então, cada grupo tem reunião. Então, o residente que está rodando naquele grupo, ele participa daquela reunião específica do grupo também. Tá? Tem alguns horários, né, de estudo, como a área verde, mas na cirurgia geral é um pouco mais difícil, porque, como eu te falei, o residente ele quer operar, né? Então, você fala que aquele horário é para ir para casa, fazer alguma coisa, muitas vezes ele quer ficar no hospital mesmo. Né? Entendi. Então teriam os horários de estudo protegido, mas eles preferem continuar no hospital. Apesar de não ser adequado, eles preferem. Entendi. E em relação, assim, até o estudo, o senhor acha que tem muita influência do pessoal autodidata, que tem muito que estudar por conta? Como o senhor acha que Em influencia? relação à prova de residenciamento, o estudo para a prova, é isso? Não, o estudo durante a Dentro residência. do programa. Isso. Olha, eu falo sempre que quem faz a residência é o residente, sabe? Então, assim, é lógico que tem pessoas muito mais interessadas, pessoas muito menos interessadas, pessoas que te demandam muito mais, que fazem muito mais perguntas, que é muito mais questionamentos, que pessoas que fazem menos, né? Então, assim, é uma coisa muito individual. Obviamente, felizmente, nós temos cenários muito ricos de aprendizado, né? Tanto no HC como no Isoleta, então isso ajuda bastante. Mas, assim, a carga de estudo pessoal é muito pessoal também. Então, assim, tem gente que estuda muito, tem gente que não estuda tanto, né? Mas, assim, a parte nossa de tentar fornecer material didático e momentos para discutir, a gente oferece, né? Tem uns que são um pouquinho mais enrolados, não querem muito estudar, querem só operar. Tem outros que já pensam um pouco mais nessa parte didática realmente, né? Isso é muito individual. Entendi. E como que é a relação dos residentes com os preceptores, assim, no dia a dia? Engraçado essa pergunta, porque a gente recebe, né, por hospital ser um hospital muito conhecido, né, a gente recebe muitos residentes de fora de BH, de fora de Minas Gerais. E o pessoal do Nordeste, por exemplo, sempre tem uma referência muito grande em São Paulo, onde tem uma hierarquia muito grande, tem gente que passa a residência inteira sem conhecer o chefe da residência. Então, assim, eles vêm um pouco com essa cabeça. E aí, realmente, assim, a gente tem uma relação muito boa, muito próxima, tanto dos preceptores quanto da coordenação, da supervisão, da coordenação do Instituto Alfa, a gente é muito próximo. Então, assim, existe respeito, obviamente, mas sem uma hierarquia que seja punitiva ou forçada, né? A gente é muito acessível, tanto nós, como residente para nós, existe uma acessibilidade muito grande. Eu não vejo muito problema, não. De modo geral, as pessoas ficam muito satisfeitas com a relação, porque, né, como eu te falei, vendo em outros lugares que a hierarquia é mais forte, eles ficam um pouco assustados, mas aí eles vão vendo como é que acontece aqui e ficam bem tranquilos. Que ótimo. Em relação à realização de procedimentos, como que é o grau de liberdade até do R2, quando vai realizar a cirurgia? A gente fala que a residência é um programa de tutoria, né? O que é tutoria? A pessoa faz mediante a presença de um responsável que está ali para ajudar, né? Então, assim, a liberdade é muito grande com relação à realização de procedimentos, né? Obviamente, o responsável, ele é responsável, né? O preceptor, e muitas vezes ele vai ter que tomar a cirurgia ou fazer alguma coisa, mas é porque a gente tem que imaginar que a gente está operando o ser humano e, obviamente, a gente tem que preservar o direito do aluno aprender, mas tem que, mais ainda, preservar a integridade do paciente. Né? Então, assim, existe a liberdade, desde que não haja prejuízo do paciente. Né? A gente, infelizmente, a gente tem sofrido um processo de muito esvaziamento, diminuição, enxugamento mesmo dos quadros cirúrgicos do HC. Então, assim, não só a cirurgia geral, mas todas as especialidades cirúrgicas vêm enfrentando uma redução muito grande do número de leitos, do número de tempo disponível no bloco cirúrgico. Então, isso tem diminuído um pouco o número de procedimentos que a gente tem feito, né? Mas, assim, independente desse número,
como eu falei para você, o nosso universo é muito rico de pacientes. Então, assim, o aprendizado ele é muito, muito grande. Isso é bom. E, além disso, professor, como que é o mercado de trabalho depois da residência? É. Ó, atualmente, o mercado de trabalho para o cirurgião geral tem ficado cada vez menor. Né? Então, assim, por quê? O cirurgião geral hoje, existem várias especialidades né, não só na cirurgia, mas em outras áreas também, cada vez mais a especialidade toma conta do mercado de trabalho. O que acontece hoje? O cirurgião geral está basicamente restrito aos hospitais de atendimento de urgência e os hospitais públicos, né? A não ser que a pessoa tenha uma expertise em alguma área, como cirurgia bariátrica, alguma coisa nesse ponto. Mas, assim, de um modo geral, os campos de trabalho, os concursos, eles são abertos para especialidades. Então, infelizmente, o nosso campo de cirurgia geral tem reduzido. E, além disso, criou-se várias outras programas de residência, como, por exemplo, a residência de urgência, né? E ela, muitas vezes, ela compete com o cirurgião geral no atendimento nos pronto-socorros. Então, isso também diminuiu bem, assim, a competição vai aumentar mais e o campo de trabalho hoje vai ser cada vez mais escasso. Né? Então, o cirurgião geral, por si só, hoje, o campo de trabalho não é muito legal, ele é bem reduzido. Né? E Por aí, outro lado, uma coisa interessante que é bom falar é que quando a pessoa faz uma residência de 2 anos, né, de área cirúrgica básica, e em seguida ela vai fazer o programa de especialidade cirúrgica, ela não tem título de cirurgião geral. Então, por exemplo, ela não poderia trabalhar numa UPA como cirurgião, ela não poderia trabalhar num hospital como cirurgião, e sim só como especialista da área que ela tiver, né, que ela terminou a segunda residência dela. entendi. Então, às vezes compensaria mais fazer uma cirurgia geral e depois uma segunda Depende do residência? perfil que a pessoa quer, né? Por exemplo, a pessoa que vai para o interior, eu acho que é muito importante ter esse terceiro ano, se formar como cirurgião geral, porque muitas vezes no interior, uma especialidade só, né, ela fica muito vazia, ela não tem um número muito grande de pacientes. Então, assim, talvez ele fazendo cirurgia geral, ele tenha, né, abra um leque maior de opções para ele. Né? Nos centros maiores, eu não sei se isso é tão importante mais. Talvez a especialidade seja uma escolha melhor do que uma cirurgia geral mesmo. Mas aí, né, o ponto de vista, a percepção de cada um mesmo, de o que ele quer para a vida dele daí para frente. Né? Entendi. E, professor, se o senhor tivesse que elencar as vantagens e desvantagens de fazer residência no HC para cirurgia geral, quais seriam elas? Olha, vantagem que eu acho, primeiro, questão didática, né? A gente está fortemente vinculado à Faculdade de Medicina do FMG. Então, assim, muitos alunos nossos terminam, mesmo durante a residência, já iniciam até o curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, né? A gente tem recentemente 2 residentes que terminaram a cirurgia geral já com o mestrado pronto, e logo depois que terminaram a residência já concluíram o doutorado. Então, assim, nossa carga didática é bem interessante. O nosso universo de pacientes, ele é muito, muito rico. Então, eu falo sempre o seguinte, que às vezes em alguns lugares você opera muito, mas da mesma coisa, né? Faz mais do mesmo. E a gente pode ser que a gente não opere tanto, mas a gente opera coisas muito distas, muito diferentes, né? Então, assim, isso dá uma expertise, uma experiência muito grande para nós, né? Nosso ponto negativo, que eu acho realmente que por tudo que a gente tem, pelo que o Hospital das Clínicas é hoje, pela grandiosidade do hospital, é que a gente poderia realmente ter mais um volume cirúrgico maior, né? Então, acho que poderia ser maior, mas é isso que eu falo. Você ganha para um lado, mas perde para o outro, né? Então, assim, a gente não tem um volume tão grande, mas a gente tem grandes pacientes. Entendi. E o senhor, como residente, quais dificuldades o senhor enfrentou nessa carreira? Muitas. Eu fui um residente muito rebelde, para começar. Rebelde eu não diria, mas questionador sempre fui. Tive problemas disciplinares no sentido de assédio, né? Eu sou de uma geração muito diferente da de vocês, né? Então, na nossa época, por exemplo, as provas, elas tinham uma entrevista que contava ponto. Muitas vezes essa entrevista tinha um peso muito grande na prova, então, assim, mudava completamente a classificação.
era uma coisa muito desagradável. Hoje, felizmente, vocês, né, não têm essas entrevistas, isso eu acho que é um ponto positivo nas provas atuais, né? Outra coisa é que era uma residente que estava muito incipiente ainda, então as leis eram desconhecidas, a gente era obrigada, muitas vezes, a trabalhar muito mais do que a carga horária que era prevista. Então, essas eram as grandes dificuldades de antes, mas eu acho que isso, atualmente, né, com o amadurecimento da residência, da legislação, acho que isso veio só melhorar. Entendi, que bom que teve avanço nessa área, né? Com certeza. E o que o senhor diria para um acadêmico que está pensando em seguir essa especialidade? Olha, primeira coisa, eu falo sempre, você tem que fazer o que você gosta, né? Primeira coisa, gostar de medicina. Eu sei que tem muita gente que faz medicina para a visão financista, eu acho que não recrimino, cada um pensa de uma forma, mas para você ser feliz, você tem que gostar. Então, assim, se puder trazer dinheiro, ótimo. Se trazer dinheiro uma coisa que você gosta de fazer, fantástico, né? Então, assim, gostar do que você faz, né? E dedicação. É uma especialidade que é muito, seja muito presente na vida do paciente dele, né? Por mais que as pessoas pensem diferente, é incrível que muitas vezes o paciente lembra melhor ou mais rapidamente do nome do cirurgião dele do que do nome do clínico. Por quê? O cirurgião costuma visitar o paciente, passar o paciente 2, 3 vezes ao dia. Né? Com certeza 2 vezes, de manhã de tarde, às vezes de manhã de tarde e noite. Por quê? A evolução é muito rápida para o cirurgião e ele tem que estar muito, muito atento à evolução que ele vai ter, né? Questão de horas ele pode mudar, ter que recuperar um paciente, ter que rever alguma conduta. Na clínica esse espaçamento é um pouco maior. Então, assim, a nossa proximidade com o paciente, eu acredito que seja um pouco maior, talvez, do que as outras especialidades, né? Então, isso é uma coisa que as pessoas que fazem cirurgia têm que ter em mente, que tem que ter uma dedicação muito grande. É muito engraçado que tem cirurgiões que, por exemplo, chegam à época de Natal, de Réveillon, épocas que eles sabem que vão viajar ou que vão estar com a família, eles nem operam. Ficam um mês antes do Natal sem operar, porque sabe que se por acaso operar na época de Natal o paciente piorar, ele com certeza vai deixar a família e vai estar com o paciente dele. Então, assim, é uma questão que a gente tem que, nossa carga, né, de responsabilidade é muito grande, então, assim, as pessoas têm que estar preparadas para isso, né? Tem que gostar. A remuneração do cirurgião geral em relação às outras cirurgias, ela é muito pior, né? O especialista hoje realmente ganha, teoricamente tem níveis de ganho um pouco melhores, né? E é uma coisa que tem que ser pesada também disso aí, né? A gente tem que gostar muito, mas é aquilo que eu falei, a gente é ser humano e tem que ganhar também para a gente sobreviver, né? Sim, com certeza. E, professor, como que é a atuação de mulheres no ramo? Tem crescido o número de residentes do sexo feminino? Como que funciona? Sim, é muito engraçado que a gente está vivendo o mesmo padrão que a gente está vivenciando na faculdade, né? Eu vou falar assim da Soraya e da Magda, que são professoras e que, né, são do serviço, e na época dela, que elas fizeram residência, quer dizer, a gente fez residência uns 20 e poucos anos atrás, né? Era praticamente elas só, não tinha ninguém mais, né? E felizmente, assim, a gente sempre teve uma boa relação com as mulheres, sempre uma relação respeitosa, porque sempre foi um ambiente muito masculino, né? As mulheres foram nos transformando de muitas formas, é muito interessante esse aprendizado que a gente tem, de como se comportar no campo cirúrgico, do que poder falar, né? Faz uma piadinha que, né, a interpretação não é legal. Então, assim, isso tudo foi amadurecendo muito, a gente tem uma relação muito, muito forte. Então, assim, hoje a gente tem quase que meio a meio, talvez em algumas situações até mais mulheres do que homens em algumas situações, sabe? Então, a participação já é bem importante. Eu acho que a mulher, ela é muito, muito forte, muito, muito batalhadora, então é um campo que é bem adequado à mulher, né? Eu não vejo que não seja adequado. A única coisa que eu acho é que a mulher, ela não vive só para o trabalho dela, né? Ela tem jornada dupla, né? Porque a maioria das mulheres ainda, além de trabalhar em casa, no hospital, ela trabalha em casa ainda. Infelizmente, isso é uma tarefa que muitas vezes hoje é dedicada quase que exclusivamente à mulher, né?
só pelo fato da maternidade, acha que a mulher é responsável pela criação total do filho, não é. Isso tem que ser partilhado com o marido, né? Então, assim, isso ainda deixa, eu vejo que muitas mulheres ficam muito angustiadas com isso, né? O fato de estar trabalhando, e às vezes o filho está em casa, ou ter que preocupada com alguma coisa, né, de fazer em casa, o que seria a responsabilidade dela fazer em casa. Então, assim, isso eu acho que deixa a mulher um pouco assustada em fazer a cirurgia. E talvez atrapalhe um pouco mais o pensamento da mulher, mas não o trabalho que ela faz, que é um trabalho igual ao do homem, assim, não vejo diferença nenhuma na questão de resultados, né? Então, assim, a mulher tem que pensar o que ela quer realmente, né? Assim, como que vai ser a vida dela, como que vai ser a dedicação dela para o filho, para a casa dela, para o marido dela, né? Para a família dela de um modo geral, né? Para ver se realmente a carga horária que ela pode dedicar pode ser cumprida na cirurgia geral ou, de repente, em outro programa, né? Que não seja exclusivamente na cirurgia geral, mas em outro programa cirúrgico que às vezes dá um pouquinho mais de tempo para ela se preparar ou trabalhar esses outros campos que ela vem trabalhando, né? Entendi. E, professor, em relação às diferenças entre a área cirúrgica básica e a cirurgia geral, é só a questão dos anos de residência ou tem alguma diferença na rotina diária? O que a gente, no nosso programa atual, que, assim, basicamente, os 2 anos de cirurgia geral e os 2 anos de pré-requisito em área cirúrgica básica são idênticos, são os mesmos motivos, né? O que vai mudar é aquilo que eu falei para vocês. O R3 vai ter um pouquinho mais de vivência em transplante hepático, porque eles não, né, esses eventos não passam por aí. A gente quer realmente que eles façam algum estágio, né, em outros hospitais, preferencialmente até fora de BH, para ter uma vivência de outros serviços, de outras regiões, de outros até sistemas de saúde, no caso de fazer estágios fora do Brasil, né? E a área de cirurgia bariátrica, a gente está querendo também aumentar essa carga no terceiro ano, que é uma área que é muito importante hoje para o cirurgião geral, né? E basicamente é isso, a diferença vai ser essa que eu disse. E talvez aumentar um pouco mais também da inserção do trauma. Apesar de que tanto as duas áreas, tanto da área básica como na cirurgia geral da nossa residência, tem sai com uma expertise muito grande no atendimento ao trauma, né? Hoje, o Risoleta, ele tem um atendimento talvez igual, até maior, talvez, do que o João 23, que é a referência, né, em atendimento de trauma. Ele atende uma população muito grande, porque pega o vetor norte todo de BH, que é a área socialmente mais dependente, né? Assim, então, assim, é uma área que tem uma taxa de criminalidade de acidentes muito grande, então acaba que o hospital ele atende muito isso, né? Muito trauma, muitos acidentes de modo geral. Entendi. E quando sai da residência, que tipo de cirurgia um cirurgião geral pode fazer? Ele está apto a fazer? Eu falo sempre que assim, o cirurgião geral nunca está preparado, né? Nunca fala, esse cara sabe tudo, não tem jeito. Então, assim, a residência termina, né? Mas assim, o aprendizado continua para o resto da vida, né? De um modo geral, aí vai depender muito de qual que é a área de maior inserção daquele hospital, né? Por exemplo, tem hospitais, vou te dar um exemplo, né? Os hospitais que têm mais ênfase, por exemplo, em cirurgia laparoscópica, tem hospitais hoje que praticamente só, principalmente os hospitais privados, é uma característica muito grande deles, só fazem cirurgias, né, por acesso laparoscópico. Então, os residentes eles vão estar mais aptos a fazer esse tipo de cirurgia, né? Por outro lado, se ele está fazendo cirurgia laparoscópica, tem alguma complicação, tem que fazer uma conversão, ele já passa um pouco mais de aperto, né? O cirurgião que faz residência no hospital privado, no hospital público, ele já é o contrário. Geralmente ele tem mais acesso às cirurgias abertas, porque muitas vezes os hospitais públicos eles não têm um equipamento adequado mesmo, ou em grande quantidade, ou moderno, como, né, de cirurgia laparoscópica, como tem os hospitais privados. Os hospitais privados hoje têm até já aparelhagem para cirurgia robótica, né, que a gente não tem, por exemplo, entendeu? Mas é aquilo que eu falei. Eu acho que é muito mais fácil uma pessoa que faz cirurgia aberta
durante o seu processo de aprendizado, aprender ou incorporar a cirurgia laparoscópica do que o contrário, né? Então, assim, eu acho que eu vejo isso como vantagem, porque o aprendizado vai continuar e, com certeza, ele vai incorporar toda essa tecnologia laparoscópica no dia a dia do seu trabalhar aí para frente nos outros anos. Então, assim, respondendo secamente a sua pergunta, eu acho que os residentes de hospitais privados, eles teriam talvez uma maior habilidade, uma maior tranquilidade de fazer cirurgias laparoscópicas e dos hospitais públicos uma maior tranquilidade de fazer cirurgias laparotomia. Entendi. E no HC a gente chega a ter a oportunidade de fazer cirurgias laparoscópicas como residente? Sim, o hospital, assim, infelizmente, tem um instrumental muito bom de cirurgia laparoscópica, sabe? O nosso grande problema realmente é a disponibilização de leitos e de horários mesmo no bloco cirúrgico, sabe? A questão de material até em si não é tão problemática, não. Outra coisa que é importante também a gente falar que o HC, juntamente com a Comissão de Residência Médica, que é a COREME, eles criaram um centro de pesquisas lá, que é, que é dedicado a justamente fazer cirurgias de simulação. Então, assim, o hospital está adquirindo simuladores para, obviamente, o residente treinar no simulador em vez de treinar no paciente. Então, ele vai ter um aprendizado grande, né, dentro desses simuladores, para quando for praticar, quando for fazer cirurgia no paciente, ele ter uma habilidade um pouco maior, né? Entendi. E professor, o senhor acha que os alunos saem muito despreparados da graduação para fazer residência? Né, em questão de conhecimento na área cirúrgica? Olha, De isso até. é uma coisa, pergunta interessante, porque é, a gente tem faculdades hoje, muitas faculdades de medicina, né? Eu falo que o nosso quarteirão, né, que a gente frequenta do HC, é o quarteirão que fala mais médico do mundo, talvez, são 320 da UFMG e mais 400 das ciências médicas atualmente, né? Então, são mais de 700 médicos por ano, num quarteirão só, nós somos poderosos, né? Então, assim, isso, a gente tem muitas faculdades hoje no Brasil, muitas em Minas Gerais, muitas, muitas, e o nível, infelizmente, não existe, por parte do governo federal, do meu ponto de vista, né, uma regulamentação, como é que eu vou falar? Eles zelarem pela qualidade de ensino dessas faculdades, né? Então, tem faculdades excelentes, tanto públicas como privadas, tem faculdades péssimas, né? O grande problema hoje é que a gente tem uma coisa que são os cursos para preparo para as provas de residência médica, né? Então, vários cursos. E esses cursos, eles preparam o candidato para fazer uma prova, não preparam o candidato para fazer uma residência, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa tem uma formação muito ruim, mas ele é preparado para fazer uma prova, ele passa bem na prova e chega na hora de começar a residência, a gente vê nossas deficiências, né? Começa a aparecer as deficiências. Então, isso hoje é um problema muito grande para a gente como formador, né, de cirurgiões, como preceptores de residência médica, é uma coisa que realmente nos inquieta bastante. Mas eu acho que esse problema, como eu falei, se tivesse uma vistoria, um cuidado maior, né, de algum órgão do governo federal para com as faculdades, isso poderia estar resolvido, né? Os cursos de preparo para as residências acabam que nivelam todo mundo, mas quando começa a residência para valer, a gente vê que tem algumas deficiências em muitos alunos ainda. Entendi. E em relação à própria prática, o senhor acha que na UFMG os internatos e as experiências nos ambulatórios em questão cirúrgica são suficientes para quando a gente chega na residência? Olha, Para a gente não ficar tão fora, assim, tão perdido? eu não acho, não, eu não tenho dúvida. O que acontece? Da mesma forma que a residência, como eu falei para você, a faculdade é uma coisa que depende muito do aluno, da participação do aluno. Eu não vou te falar que as pessoas estão super preparadas, todas elas, né? Porque cada um tem um nível de aptidão para alguma área ou outra. Eu posso te falar que a universidade, hoje, ela oferece condições muito de excelência mesmo, para que isso seja alcançado, né? Obviamente, eu como professor vejo isso nitidamente, você como aluna, você deve ver também, tem
tem alunos que vão todas as minhas aulas, não matam aulas nenhuma minha, porque quer cirurgia, sabe que sou cirurgião. Tem outros que não têm tanta afinidade né, por cirurgia. Se tiver que optar por matar uma aula, prefere matar aula de cirurgia do que matar aula de pediatria, por exemplo. Né? Então, assim, o que acontece, assim, o preparo depende muito de vocês, né, e muito da aptidão que vocês têm para a área que vocês vão fazer a prova de residência depois. Né? Mas eu acho, como eu falei, que a universidade hoje ainda consegue ofertar condições muito boas para vocês estarem preparados quando saírem, né, durante o internato e depois que saírem já para trabalhar para o mercado de trabalho mesmo. Entendi. E, professor, é possível ter uma vida equilibrada na residência? Ter tempo para família, para viagem? Como que Olha, funciona a vida pessoal? uma outra coisa que são anos bem, bem conturbados, bem agitados, realmente. Né? Por quê? Na minha época de residência, por exemplo, durante o meu período de residência, a residência médica era de dedicação exclusiva. Você não podia ter nenhum outro cargo, nenhum outro emprego, nenhum outro vínculo público, né, durante a residência médica. De alguns anos para cá, eu acho que de uns 10 anos para cá, isso caiu. Então, assim, hoje não é dedicação exclusiva mais. Então, além das 60 horas que você faz, que você tem que cumprir na residência, muitas pessoas ainda, né, são concursados, trabalham em alguns serviços, e isso, assim, realmente gera um estresse muito grande, tanto que a gente vê pelas pesquisas que o índice de burnout em residentes de cirurgia é muito grande, né? Residentes, de modo geral, mas residentes de cirurgia muito maior ainda. E eu acho que assim, isso tem muito a ver com essa característica, né, dessa mudança de muitas pessoas fazerem jornada dupla. Né? Não que eu ache que isso é certo ou errado, mas assim, tem pessoas que realmente têm condições econômicas não tão favoráveis e tem que trabalhar, tem que se virar, né? Não tem jeito, isso é lei da vida. Né? Então, assim, depende muito da característica de cada um, né, de socioeconômica. Mas assim, bem extenuante, às vezes um pouco difícil você conseguir equilibrar o tempo da família, o tempo de lazer, é bem difícil. Eu falo o seguinte, são anos muito difíceis, mas são anos que são aqueles anos para o resto da vida. Quer dizer, o grosso do que você vai aprender, você vai aprender naqueles 2, 3 anos aí. Tá? Então, assim, apesar de ser muito intenso, eu acho que você tem que aproveitar muito realmente, porque depois que passa, poxa vida, eu devia ter aproveitado mais. Você vai ver, Giovana, que quando você terminar a faculdade, você vai pensar a mesma coisa. Poxa vida, aquela aula de anatomia que eu matei, eu devia ter lido, essa coisa que eu estou precisando agora, que estava naquela aula. Então, assim, isso acontece. São coisas que a gente, só com amadurecimento, que a gente vai incorporando no dia a dia da gente, vai percebendo, entendeu? Mas eu acho que as coisas vão, se você souber levar de uma forma legal, você consegue equilibrar, né? Só que, obviamente, que é um tempo muito mais reduzido do que uma pessoa que já está no mercado de trabalho e não está fazendo residência. É bem diferente. Entendi. E para finalizar nossa conversa, professor, como conselho, tanto para um acadêmico que está fazendo a graduação ainda, quanto alguém que pensa em prestar, já formou e pensa em prestar residência na área de cirurgia geral, um conselho para a gente. Ó, o conselho que eu dou é dedicação, é muito importante, compromisso com o paciente, né? Eu falo que é muito importante você sempre se colocar na condição do paciente. Será que isso que eu estou fazendo para o meu paciente é aquilo que eu gostaria de receber? Que seria adequado para mim? Então, pensar no paciente como fôssemos nós mesmos, ou alguém da nossa família, né? Fazer da melhor forma possível. Segunda coisa é gostar, né? Você tem que gostar da área, gostar da cirurgia. Eu sei que tem muita gente que faz porque acha que ganha muito, outra gente que não faz porque acha que ganha pouco. Então, assim, o fator econômico é importante, mas a questão de aptidão, de gostar, é muito importante também. Terceiro, lembrar que é uma coisa que é muito extenuante. Assim, você vai viver momentos de muito estresse. O cirurgião ele tem que ter uma capacidade de arranjo das coisas, de situações muito grandes. Às vezes você está dentro da cirurgia, você tem uma lesão, você tem um sangramento, você tem que se virar de alguma forma. Então, tem que ser inventivo, tem que ser rápido de raciocínio. Isso tudo é uma coisa, são características que eu acho que são importantes, que você tem que considerar quando você vai fazer uma residência na área cirúrgica, qualquer área cirúrgica, né? Mas
principalmente a cirurgia geral, né? Os plantões são muito desgastantes, muitas vezes, né? Eu, por exemplo, atualmente eu estou trabalhando também no hospital de Lomberes, eu trabalho no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, então, assim, são plantões que muitas vezes você consegue dormir bem, tá? Mas muitas vezes você não para durante a noite toda. Então, assim, cada dia é um dia, né? É difícil a gente falar, não existe um padrão de como é. Tem dias que são muito felizes, tem dias que não são tão felizes assim, né? Mas a vida é assim, a vida não é feliz o tempo todo, nem tristeza o tempo todo, né? Então, assim, é basicamente gostar, ter certeza do que vai fazer, ter dedicação, ter respeito ao paciente, né? Sempre lembrar que a nossa profissão, nós existimos por causa do paciente. Se não existir paciente, né, não tem por que a gente existir. Então, assim, eu falo que é muito engraçado, porque o médico que está no serviço privado, quando o paciente chega, opa, mais uma ficha, mais um paciente particular, mais um dinheiro que vai entrar. Quando eu vejo esse serviço público, muitas vezes, já vem aquele jacaré, me encheu o saco, na hora que eu estou aqui no meu plantão, os caras... Então, assim, não importa se ele vai te pagar ou se ele vai te pagar, importa que você tem que tratar bem dele, né? Assim, o pagamento seu muitas vezes vem de outras formas, não é só do ponto de vista financeiro que você tem esse pagamento, né? Com certeza, professor. Professor, muito obrigada pela participação, pela disponibilidade. Foi muito interessante, foi muito esclarecedor para as dúvidas que a gente tinha a respeito da residência. A gente agradece muito a participação do senhor. Eu que agradeço mais uma vez ao DA pela essa iniciativa. No ano passado foi presencial, né? Esse ano está sendo virtual essa mostra. Acho que é bem interessante, bem esclarecedor para os alunos. Eu queria só deixar um recado para os alunos pensarem muito no futuro, assim, mesmo que não gostem muito daquela disciplina X, Y, Z, mas assim, procura assistir as aulas, na residência a mesma coisa, se dedique, porque a gente arrepende tanto depois por muita coisa que a gente deixa de fazer, então, assim, é extenuante, é cansativo, mas, né, faça da melhor forma possível, do jeito que seja melhor para todo mundo, que vocês vão ser muito bem recompensados, né? E agradecer a todo mundo, DA, você, né, o hospital por me deixar nesse cargo de supervisor, que é um cargo bem interessante, né? E agradecer a oportunidade de poder trabalhar com vocês, com residentes, com pessoas jovens, porque a juventude nos traz muita força, né? Muito importante para a gente trabalhar com a juventude, que a gente está sempre aprendendo com vocês. Você pode saber que tanto vocês aprendem como nós também nesse processo, né, durante tanto na graduação como na pós-graduação na residência médica. Muito obrigado. Eu agradeço, professor. Eu agradecer também a todo mundo que está assistindo o vídeo até agora e falar que tem outros vídeos de outras especialidades e residências, então quem quiser conferir, tá no link do DAB, tá? Muito obrigada.